Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de revisão. Eu sou o tutor Matheus Watanabe, responsável pelos cursos aqui da área de TI da Unifatece. Dessa vez uma revisão da disciplina de teste de qualidade de software. Vou estar aqui mediando essa aula para vocês, já vou estar soltando a revisão do professor. Vou estar aqui acompanhando essa aula com vocês, então fiquem à vontade para estar interagindo no chat. Eu vou estar respondendo ali vocês, interagindo junto com vocês. E não se esqueçam de preencher a lista de presença, pessoal. Ela vai estar disponível aí na descrição da live e também fixada no topo do chat. Então, no topo do chat você vai encontrar um retângulo azul, um botão azul, pode clicar ali nele, vai aparecer a lista de presença para você. Aqui na descrição da live é a mesma coisa, vai estar disponível ali o link. Então, tenha uma ótima aula, pessoal, tenha um ótimo estudo. Eu volto aqui no final para dar alguns recadinhos e estar encerrando a aula de hoje. Então, até já já. Então, eu vou trabalhar algumas atividades com vocês aqui. E aí, caso surja alguma dúvida, algum detalhe, fiquem à vontade para mandar aí no chat, ok? Para a gente poder discutir um pouco aqui, ok? Então, bora lá, sem mais delongas. Vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje, nossa aula de revisão. Então, eu vou iniciar nossas atividades falando da atividade APA, né? Então, a APA é o quê? Atividade prática, ou seja, atividade prática que vocês têm que desenvolver para resolver um determinado problema, ok? Então, vamos a ela. Vamos relembrar qual atividade era essa. Então, a atividade prática, ela se tratava a respeito do framework chamado HERT, né? Se a gente for traduzir ao pé da letra, seria coração. Mas aqui, no nosso trabalho, né, com relação a software, nós estamos falando muito, não deixa de ser coração, porque nós estamos falando muito da experiência do usuário. E a experiência do usuário, ela remete ao quê? Eu tenho que entender o que o usuário daquilo que eu estou desenvolvendo necessita para que realmente eu consiga dar um feedback adequado ou desenvolva algo que realmente vai sanar a sua necessidade, ok? Esse é o principal aspecto desse uso desse framework. O que é um framework, pessoal, para quem não sabe? O framework, ele nada mais é do que uma forma visual de se trabalhar algo, tá? Existe N frameworks. O HERT é um. Outro, por exemplo, que eu posso dar de exemplo que muita gente usa hoje é o Canva, né? O Canva também é um framework, que é o quê? Tem algumas imagens ali selecionadas, determinando, ó, aqui você vai fazer tal coisa, aqui tal coisa, aqui tal coisa. Então, fica fácil para você entender qual que é o processo de se trabalhar essa questão, ok? Mas vamos à atividade em si, a APA em si. Então, na APA, eu pedi para que vocês fizessem o seguinte, né? Que vocês desenvolvessem uma atividade, ok? Para isso, obviamente, né, vocês precisariam de um computador, de um PC, material de apoio sobre o framework, ou seja, artigo, tutoriais que vocês procuraram na internet, vídeos, e um ambiente de desenvolvimento, tá? Opcional, não necessariamente
precisa. Porque, como vocês podem ver, o framework ele nada mais é do que uma imagem visual. Então, vocês podem utilizar um PowerPoint da vida, vocês podem utilizar um Excel, vocês podem utilizar um Canva, vocês podem fazer na mão. Tá? O framework não necessariamente ele precisa ser desenvolvido utilizando uma ferramenta digital, apesar que isso facilita, mas não é a única forma, tá? Então, de repente, quem não tem condições ali, não está no momento de utilizar, não tem acesso, não tem problema nenhum fazer com o uso, ok, de lápis e papel na mão. Basta realmente estar antenado com aquilo que foi solicitado. Então, eu pedi para vocês lá na atividade APA o seguinte, eu passei um passo a passo de como vocês devem desenvolver essa atividade. Então, o primeiro passo se tratava do quê? Da introdução. Né? A introdução, eu coloquei para vocês apresentarem aos amigos o que é o Framework Heart. Por quê? É muito difícil nós desenvolvermos um software, um app sozinho. Né? Não que seja impossível, mas normalmente a gente sempre trabalha em equipe. Então, por isso que eu coloquei lá a questão dos amigos. Se você tiver uma galera que esteja contigo nesse momento da atividade para te ajudar a desenvolver, vai te ajudar muito, ok? É bacana, se essa pessoa não for da área, que você explique para ela, né? O que significa o Framework Heart? Por que ele tem essas caixinhas que nós vamos falar mais adiante? Dê exemplo para ele de uso. Como se utiliza o framework? Para que ele vá se integrando com aquela ferramenta a qual você está apresentando para ele naquele momento. Atividade prática, né, divida a equipe ali em grupos e peça para que desenvolva uma pequena aplicação. Então, aí vocês vão pensar numa aplicação, seja relacionado ao trabalho de vocês, seja relacionado à área acadêmica, qualquer área que vocês quiserem trabalhar com o framework, ok? Separou as equipes, começou o desenvolvimento, começou a troca de ideia, começa a discussão. Né? E essa discussão é rica porque cada um vai dar o seu pitaco. Por quê? Todos nós, de alguma forma, somos usuários em determinado momento, independente se nós somos desenvolvedores agora, mas comumente nós também fazemos uso de algum software, de algum aplicativo, ok? Então vamos usar esse elemento também para a discussão, porque trazendo esse elemento vai deixar muito mais rico o aprendizado de todos vocês, ok? E para encerrar, a conclusão, né, que vocês encerrem reforçando os principais conceitos. Então, a ideia principal da atividade APA é o quê? Que você faça esse trabalho relacionado a qual atividade você está desenvolvendo, ok? Que você discuta entre a equipe e que, posteriormente, você demonstre o que foi desenvolvido com relação ao Framework Heart. Eu vi ali que tem uma fala do Kleber Pereira, essa aula é sobre sustentabilidade social. Não, Kleber, essa aula é sobre teste e qualidade de software. A aula de sustentabilidade social e responsabilidade social foi a semana passada, ok? Num outro link, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho mais do Framework Heart, só para dar aquela refrescada na memória de vocês, para que vocês possam repassar para as outras pessoas que, de repente, vão estar desenvolvendo esse app com vocês. Então, nós temos 5 campos, como vocês podem observar do lado esquerdo da tela, que é o que forma o acrônimo HEART. Então, o H significa happiness, que é felicidade, o E, engajamento, o A, adoption, ou seja, adoção, o R, retenção, e o T, task success, ou seja, o sucesso na tarefa. Então, nós temos os nossos objetivos, os nossos sinais e as nossas métricas. Lembrando que nós estamos trabalhando aqui, Framework Heart, ele fala e trabalha com relação à qualidade de software. Então, qual que é a qualidade do software, do seu objetivo relacionado à felicidade? Esse seu aplicativo que você está desenvolvendo, esse software, o que ele traz como objetivo de felicidade para quem vai fazer o uso? Quais são os sinais dele? Como que você mede realmente se essa felicidade está funcionando ou não? Quais são os objetivos relacionados ao engajamento? Como que você mede isso? E assim sucessivamente, ok? Então, não é pensando, né? Você não vai precisar desenvolver o software ali, não. Mentalmente, tá, pessoal? Eu quero desenvolver um software que analisa os dados do mercado onde eu trabalho, tá? Imagina que você trabalha numa mercearia, sei lá, no mercado, e não tem. Ok. Então,
Então, vamos pensar em como seria esse aplicativo. Ok. Então, vamos pensar agora, principalmente, em como as pessoas vão se sentir ao utilizar esse app. E aí, por isso que é importante essa discussão, porque você pode trazer para esse momento qual que é a sua experiência de outros aplicativos que você usa, ou de outro software. Você gosta do aplicativo X? O que você gosta nele? O que te deixa feliz em utilizá-lo? O que você acha interessante? Que métrica seria interessante se você fosse o desenvolvedor daquele app, que seria interessante para você mapear? Ok? Então, só para fazer um adendo, vou mostrar para vocês aqui como foi desenvolvido o Spotify. Tá? Então, relacionado, óbvio, ao framework Hurt. Ok? Então, quais eram as metas de felicidade dos desenvolvedores do Spotify? Que os usuários aproveitaram a experiência de música sendo tocada. Essa era a forma, ou seja, era aquilo que eles queriam conseguir. Essa era a meta. Quais seriam os sinais relacionados a isso? Pesquisa de satisfação do usuário, ticket de suporte e avaliação da playlist. Como que eles iriam ter essa meta? Como que eles iriam medir isso? Né? Com relação a percentual de tickets resolvido no suporte. Então, ou seja, quantos elementos chegam para o suporte e quantos desses dizem respeito à satisfação dos clientes? É o 90%. Então, eles sabem que a meta deles foi atingida. Com relação ao engajamento, o usuário escutando música por 1 hora por semana. Então, para eles, se a pessoa está utilizando a plataforma deles por 1 hora na semana, já quer dizer que a pessoa está engajada fazendo uso daquela plataforma. Como que ele mediria isso? Medição da duração que a pessoa fica ali online, ok? Quais são os sinais? O usuário escutando novas músicas, tendo gastos escutando as músicas, ou seja, fazendo atualizações no sistema, ok? Então, é assim, pessoal, que o framework é desenvolvido. Então, óbvio que nós estamos pegando um exemplo prático de um app que muita gente usa hoje em dia, né, que é o Spotify. Então, você pode pegar a referência de outros aplicativos para que você mensure e pense no seu framework Hurt, ok? Pode ser relacionado à alimentação, pode ser relacionado à logística, pode ser relacionado a qualquer área. Tá? Aqui eu não defini para vocês que tem que ser de uma área específica, mas sim entender como funciona e qual é o processo para se desenvolver um aplicativo, utilizando como base, como referência para a experiência do usuário, o framework Hurt, ok? Tranquilo, pessoal, com relação a essa questão do framework, da APA? Alguma dúvida? Se tiver dúvidas, tirem agora, porque a partir de agora eu já vou entrar nas atividades, naquelas perguntinhas básicas objetivas. Não? Aparente não? Então vamos tocar o barco, tá, pessoal? Então vamos falar agora de algumas, óbvio que vocês têm várias atividades para ser desenvolvida. A gente não teria tempo hábil aqui de falar de todas, ok? Então, selecionei algumas aqui. O Kleber está perguntando qual seria o modo mais fácil de se fazer. O modo mais fácil de se fazer, Kleber, é literalmente, pense em um aplicativo, tá? Independente do que seja. Que aplicativo você gostaria de fazer? Que software você gostaria de fazer? Eu gostaria de desenvolver um software de desenho, sei lá, um software voltado para física, um software voltado para matemática, tá? Pega primeiro, pensa, o que você quer desenvolver? Tá? Esse é o primeiro passo. Então, depois que você pensou em como desenvolver, começa a desenhar esse gráfico que o Hurt mostra para vocês, tá? Esse gráfico de 5x3, né? Que são 15 lacunas ali para serem preenchidas, ok? A partir daí, você começa a pensar o seguinte, tá? Eu estou desenvolvendo. Isso é uma experiência, pessoal, que trata muito da empatia, tá? Porque muitas vezes, nós como desenvolvedores, às vezes a gente esquece de quem vai utilizar não sou eu, né? E aí eu tenho que pensar no outro. Quem é a pessoa que está desenvolvendo esse software? Que está desenvolvendo, não, que está utilizando esse software. Então, é um momento onde vocês vão trabalhar muito a empatia de vocês. Então, vocês vão trazer, por exemplo, você pode anotar, Kleber, e fazer um rascunho do lado. Quais são os aplicativos que você usa? Você pode pegar uns 2, 3 de referência e começar a listar. O que eu acho interessante? O que é bacana nesse aplicativo? O que eu não gosto? Né?
E aí você vai vendo, opa, principalmente que eu não gosto. O que eu não gosto que acontece no outro, por que, que eu vou utilizar aquilo? Então, de repente, serve de base para você fazer com que o seu software, o seu aplicativo, fique melhor do que esse que você faz uso. Da mesma forma, como que você mede? Lembrando que nós estamos falando com relação à qualidade do seu software, tá? Ou do seu app. Então, como que você mede isso? Como que você vai mensurar isso? É importante você deixar muito claro. Eu meço através dos dados que chegam para nós, né? Eu meço através de pesquisa de satisfação. Eu meço, como que eu meço? Então, é muito importante as métricas serem preenchidas, porque é a forma como você vai literalmente saber se a sua meta foi alcançada ou não. O Jonas colocou, creio que o software que iremos criar para reproduzir um framework, entende? Creio que o software, não entendi. Eu imagino assim, né, que você queira ter falado o seguinte, John, vai depender muito do software que você vai criar, exatamente. Então vai depender, cada software é uma característica distinta, tá? Se for um software de música, como está aqui, ele está trabalhando as questões relacionadas à música. Se for um software, por exemplo, de deslocamento, né, de pessoas, levar pessoas de carona, tipo BlaBlaCar, né, nesse tipo, vai ser outras questões, tá? Mas o principal é você se colocar no lugar de usuário, ok? Então, pense você com a cabeça de usuário. Como que seria interessante você trabalhar isso como usuário? O que te agradaria? O que faria você se sentir bem ao utilizar aquele aplicativo, ok? E aí depende da área, pessoal, ok? É isso, Arthur. Essa atividade que eu estou falando aqui é relacionada à APA, ok? Beleza, pessoal? Então, agora vamos para as atividades que eu selecionei aqui, 5 atividades para a gente pensar junto em como resolvê-las, ok? Então, bora lá. Atividades. Eu coloquei elas aqui, tá? A pergunta em destaque, para que a gente possa conversar para chegar na conclusão, para que vocês pensem na conclusão, ok? Então, vamos lá. A primeira pergunta, então, ela está relacionada ao quê? Qual a diferença entre métricas dinâmicas e estáticas? Ou seja, qual que é a diferença entre métricas dinâmicas e métricas estáticas? Primeiro, para que eu consiga entender e responder essa pergunta, eu preciso ter muito bem lido as apostilas para entender o que é métrica dinâmica e métrica estática, porque a partir do momento que eu sei o que significa cada uma delas, eu consigo entender qual é a característica delas, ok? Então vamos lá. Quando a gente está falando de métrica dinâmica, pessoal, nós estamos falando a respeito do comportamento e desempenho do software. E aí, então, está muito relacionado, por exemplo, à cobertura de teste, a tempo de resposta, a uso de memória e a vazamento de memória. Se esses são os elementos relacionados a métricas dinâmicas, a métrica dinâmica, se nós formos analisar e olhar as possíveis respostas que nós temos aqui, o que vocês acham que se enquadraria? São coletadas durante a execução do programa? São coletadas apenas na documentação? Avaliam a facilidade de manutenção? São medidas na fase do projeto? Avaliam a complexidade do produto? Com relação a isso que eu acabei de citar para vocês, que ela diz respeito principalmente a vazamento de memória, uso de memória, tempo de resposta e cobertura de teste, o que vocês acham que seria como base a resposta correta para métricas dinâmicas? Vou deixar aí uns segundinhos para vocês pensarem e ver se alguém consegue me dar algum feedback aí. Ninguém? Então vamos lá, pessoal. Ó, se para trabalhar métricas dinâmicas eu uso memória, vazamento de memória e tempo de resposta, isso só vai ocorrer. Como que eu vou saber o tempo de resposta de cada ação do software? Como que eu vou medir o uso da memória? Para isso, eu tenho que estar com ele em uso. Não existe outra forma de eu mensurar isso sem eu estar com ele em uso. Ok? Então, se eu estou com ele em uso, automaticamente, o que acontece? As métricas dinâmicas são coletadas durante a execução do programa.
ok? Então, ou seja, se eu consigo mensurar uma delas, eu não preciso nem saber as duas, pessoal. Mas se eu tiver uma ideia do que vale uma, do que significa uma, eu sei praticamente a resposta da outra, certo? Então, esse é o raciocínio que vocês têm que fazer, pessoal, para responder esse tipo de pergunta. É entender pelo menos uma das questões, já que eu coloquei duas possibilidades aqui, tá? Que são as dinâmicas e são estáticas. Ah, mas é estática. O que seria? Né? Agora eu falei da dinâmica. E o que seria a estática? Né? Estática, por exemplo, pode ser com relação a padrões de codificação, está relacionada também à complexidade ciclomática, à quantidade de código duplicado, ou seja, para isso, não necessariamente eu preciso estar com o software rodando para eu poder saber isso. Eu vou estar lendo a linha de código, tá? No software que eu estiver utilizando, para poder saber essas questões. Eu não vou precisar rodar ele primeiro. Então, ou seja, as estáticas, elas ocorrem na fase do projeto, enquanto eu estou desenvolvendo. Porque depois eu já vou para a prática e aí entra a dinâmica. Então, o principal, pessoal, dessa questão é você ter o feeling, ter a sacada de entender lá durante as leituras do texto das apostilas, as aulas que eu gravei, ok? Vocês analisarem. Se vocês entenderem o significado de uma, você praticamente mata a charada da pergunta, ok? Então, não é uma pergunta complexa, mas é uma pergunta que precisa de entendimento com relação àquilo que está sendo falado e com relação àquilo que está sendo abordado na pergunta, ok? Alguma dúvida com relação a essa primeira pergunta que foi trazida aqui para vocês? Ou não? Podemos passar para a segunda. Vou deixar aqui alguns segundos, que às vezes tem um lag, né? Entre eu falar, vocês ouvirem e dar feedback. Bom, creio que não, então vamos tocar para frente, então, pessoal. Vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta, ela diz respeito ao seguinte, né? 2 autores que foram utilizados no material que vocês têm de estudo, tá? Então, por isso que é muito importante, pessoal, leem o que vocês têm lá de questionamento, ok? O que vocês têm de material. Então, leiam as apostilas, tá? Não tentem fazer aquele famoso olhômetro, só dar aquela folheada na apostila, vamos para atividade, que aí vocês podem se dar mal com relação a isso, ok? Então, qual é a abordagem sugerida por Presner e Maxim para garantir a qualidade de software por meio de controle de qualidade? Então, aqui deixou bem claro, nós estamos falando com relação a controle de qualidade, nós estamos falando sobre 2 autores, ok? Nas apostilas de vocês tem muito mais do que 2 autores. Então, por isso que é importante, né, vocês saberem o que cada autor está dizendo. Por isso que é importante quando vocês veem lá no final do parágrafo, né, vai estar lá, normalmente está o nome do autor, vírgula, e o ano a qual ele disse aquilo, né, com relação ao livro que ele foi citado nessa relação da apostila e depois se transformou, nesse caso aqui, numa pergunta, ok? Então, para isso, óbvio, você tem que ter um entendimento específico do que Presner e Maxim diz, principalmente com relação ao que está citado lá no software. Então, eles falam, por exemplo, para que seja possível garantir a qualidade do software, eu preciso de alguns fatores. Entre esses fatores, né, pode estar planejamento de controle, controle de revisão de código, teste de unidade, teste de integração, teste de sistema, gerenciamento de defeitos, monitoramento e controle. Certo? E aí, se nós pararmos para analisar as perguntas que nós temos aqui, qual delas vocês acham que responde isso que eu acabei de citar para vocês? Aplicação de etapas de teste, revisão de modelos, aplicação de técnicas de gerenciamento, implementação de práticas, uso de combinação de medições e feedbacks. Qual dessas vocês acham que representa? Vocês viram que eu citei aqui, né, 7 elementos que eles dizem com relação a essa questão da qualidade do software.
Então, se ele diz 7 pelo menos, o que significa? Eu vou, obviamente, qual das opções que tem aqui, né, que tem mais possibilidades de eu utilizar, por exemplo, pelo menos 7 ações. Então, eu já vou por eliminação, né? Então, eu vou aqui, ó, aplicação de etapas, de teste. Eu tenho que fazer alguns testes, mas com relação às etapas desses testes, não. Por quê? Porque aqui está muito específico, né? Ele está falando com relação aos erros do código. Então, essa aqui eu já eliminaria de cara. Revisão de modelos de forma a garantir que sejam completos e consistentes também não tem nada a ver com os 7 elementos que eu citei. Aplicação de técnicas de gerenciamento? Sim, porque eu comentei gerenciamento de projeto, tá? Mas essa é uma, ele está citando uma. Eu citei 7. Então, opa, não é só isso, tem mais coisas. Implementação de práticas de engenharia de software para garantir a qualidade? Beleza, mas quais são essas práticas? E eu precisaria saber também quais são essas práticas. Então, essa pode ser que sim, porque está falando práticas, não está falando quantas, certo? E, por último, uso de uma combinação de medições de feedback para ajustar o processo quando os artefatos não atendem às metas de qualidade. Então, as duas que eu, de cara, ficaria em dúvida, poderia ser a D e a E. E aí, eu vou, óbvio, o que eu preciso aqui para entender essa... A galera está colocando ali B, C. Eita, ninguém acertou, hein, galera? A resposta correta é a resposta E. Tá? Uso de uma combinação. Por que uma combinação? O que eu citei para vocês? Monitoramento e controle, teste de sistema, gerenciamento de defeito, teste de integração. O que mais que eu citei para vocês? Teste de unidade, controle de revisão de código, planejamento de controle. Então, quando você pega planejamento, você pega o controle de revisão, você pega os testes, né? E você pega gerenciamento de defeito e monitoramento de controle, são elementos totalmente distintos. Então, o uso de uma combinação seria o mais adequado nesse caso, porque são vários elementos distintos que eu preciso unir, combinar, para que eu consiga ter essa qualidade no meu software. E isso, obviamente, tendo isso como ferramentas, eu consigo ter um feedback para ajustar melhor o meu processo, ok? Então, aqui seria óbvio, né? Como que você saberia todas essas questões? Primeiro, vocês têm que entender o que Fresno e Maxim falam. Então, por isso que é tão importante, galera, não ler só a apostila, mas ler a bibliografia que foi passada lá no final da apostila. Então, livro XYZ, vai lá e pega. O que os livros estão falando? A biblioteca é virtual, pessoal. Então, não necessariamente você precisa estar com o livro físico. Então, você pode ler, né, em PDF, você pode ler em forma de e-book, ok? Esses materiais. Então, é muito importante que vocês também vão atrás dessas informações, tá? A resposta não vai estar pronta. Então, aqui está muito mais a interpretação, mas que vocês necessitam entender o que os autores trabalham, qual que é a fala deles. Por quê? Tem vários autores sobre qualidade de software, sobre engenharia de software. Mas o que especificamente eles estão dizendo com relação a essa questão do controle de qualidade, aí sim você tem que conhecer eles a fundo. Por isso que é tão importante entender o que o autor está querendo dizer para você, ok? E entender a leitura de que cada autor passa para você, porque cada autor tem uma linha de raciocínio, ok? Não é questão de decorar, tá, pessoal? Não quero que vocês decorem o que cada autor fala, até porque é impossível. Cada autor tem 2, 3, 4, 5 livros, não tem como. Mas você entender qual o raciocínio que eles têm com relação ao que foi proposto pela leitura que eles desenvolveram. Ok? Beleza? Jonatas, Douglas, infelizmente vocês erraram, né? Mas a resposta correta seria a resposta E. Vamos para a terceira pergunta, pessoal. O Douglas fez um comentário aqui, só antes de eu ler a terceira pergunta. Sempre usar feedback tirado das medições para fazer as manutenções? Sempre, Douglas. Feedback é fundamental, cara. Por quê? Sem o feedback, você não sabe o que você tem que fazer. Então, o feedback é literalmente, por exemplo, eu estou dando essa aula agora. Como é que eu vou saber se a aula está boa ou não? Eu preciso de um feedback, né? E aí, esse feedback quem dá é vocês. Eu posso perguntar no final, e aí, galera, o que vocês acharam da aula? Gostou? Não gostou?
né? De qualquer forma, o feedback não necessariamente ele precisa ser positivo. Tá? Então, quando a gente fala de desenvolvimento de software, se você tiver um feedback de alguma ação que está sendo desenvolvida negativo, significa o quê? Opa, tem um erro ali, então preciso ajustar. Da mesma forma, se for um feedback positivo, também você pode analisar o feedback positivo como, opa, tá ok, como o feedback positivo, dependendo da forma como ele foi passado, também serve de degrau para que você possa melhorar ainda mais aquela ação, ok? Mas é fundamental, todo desenvolvimento de software, galera, é necessário ter um feedback, senão você não sabe o que necessita ser ajustado no seu sistema. Exatamente o que o Ronilson acabou de colocar ali. Ó. Os feedbacks são as sugestões que vão ajudar no desenvolvimento. Show, Ronilson. Né? Eu falei, que você conseguiu reduzir em um parágrafo e meio aí, praticamente. Mas é literalmente isso, galera. Beleza? Então, quando a gente fala de qualidade, teste de software, é isso. O teste ele vai servir para te dar feedback, assim como a qualidade. Ok? Isso para tudo, tá? Então, vocês podem pensar aí com relação a tudo, seu trabalho. Como que você sabe se você está indo bem ou não no trabalho? Você precisa de um feedback. Né? Alguém precisa falar para você, ó, seu serviço não está legal. Melhora aqui, melhora ali, ajusta aqui, ajusta ali. E aí você vai ajustando. Um software não é diferente. Então vamos lá, continuando, pessoal. Nossa terceira pergunta é: qual é a definição de software bom o suficiente, de acordo com Presnan e Maxim? Repare um detalhe nessa pergunta, pessoal. O que ela tem a ver com a segunda pergunta que eu acabei de trazer para vocês? Alguém consegue me dar um feedback? O que tem a ver essa pergunta 2 com a pergunta 3? Nada? O autor é o mesmo, pessoal. Observe que a segunda e a terceira pergunta estão relacionados aos mesmos autores. Então, volto a frisar: se você não conhece quais são as características dos autores que você está lendo, você tem que aprofundar um pouco mais a sua leitura com relação a essa questão. Isso, o Jonathan falou ali, o pensamento. Exato, porque são os mesmos pensadores, né, que estão falando e que estão citando essas perguntas. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Vamos ler de novamente a pergunta, só para ficar fresca, né? Qual é a definição de software bom o suficiente, né? Tá até entre aspas, ó, de acordo com Presnan e Maxim. E eles colocam 5 possibilidades de resposta. Um software que fornece apenas as funções básicas que os usuários precisam. Um software que fornece funções de alta qualidade, mas com baixo desempenho. Um software que fornece funções e características de alta qualidade que os usuários desejam, mas também fornece outras funções e características. Um software que fornece funções e características de alta qualidade que os usuários desejam, mas que contém muito erro. Um software que fornece funções e características de alta qualidade que os usuários desejam, mas que só funciona para empresas de grande porte. Ou seja, então aqui, pessoal, vai um pouco até do nosso conhecimento. Ó. Pô, não vou nem precisar falar, então, todo mundo acertou, é a letra C. Ó, estão começando na capital raciocínio, isso é bacana. Então, o que acontece, pessoal? Isso, acho que a galera foi meio que por eliminação, já de bate-pronto, né? Então, um software um software que fornece funções e características de alta qualidade que os usuários desejam, porque se ele é bom o suficiente, quem está avaliando se ele é bom o suficiente é quem faz uso, ok? Mas também fornece outras funções e características. E aí você pode se colocar novamente como visão de usuário. Você usa aplicativo. Quando você está utilizando o aplicativo, o que você deseja do aplicativo que você está usando? Ou de um software que você está utilizando? Que ele tenha funções de alta qualidade, que não te deixe na mão, né? Mas que também traga outras funções que a princípio você nem imaginava que precisava. Né? Vou dar Jonathan está perguntando: a sua experiência e interface do produto é maior que o seu funcionamento? Eu não vou colocar dessa forma, Jonathan, como se fosse tipo melhor e pior. Tá? As duas são importantes. Tá? Por quê? Se a interface do produto não for atrativa para aquele público a qual ele foi desenvolvido, por que a pessoa vai fazer uso? Tá? E outra, você pode ter uma experiência interface legal, mas se também não funcionar,
ficar travando, não vai servir. Então, não tem essa menos e mais. As duas têm que estar com a mesma qualidade, porque nós estamos falando de qualidade de software. Então, as duas têm que ser boas. Imagina o seguinte, você está desenvolvendo um software para pessoas que têm deficiência, tá? Então, qual que é a interface dele? A interface dele é deficiência visual, tá? Vamos falar deficiência visual. Deficiência visual não necessariamente precisa ser que a pessoa não enxergue nada, mas vamos imaginar que ela usa um óculos, né, que ela tem uma miopia, um astigmatismo ou algo do gênero. Então, ela precisa, por exemplo, sei lá, de uma fonte maior para ela poder enxergar, tá? Qual que é a experiência, qual que é a interface? Você vai ter que pensar nisso. Se você já fizer uma interface que a letra é pequena, esquece, o cara não vai usar, a pessoa não vai usar. Agora, não adianta nada você ir lá, colocar as fontes grandes, os ícones grandes, né? Mas na hora que ele clica, o negócio não vai, né? Ou demora muito para ir. Então, não vai adiantar nada. Então, os dois têm que estar em pé de igualdade quando a gente está falando de qualidade de software, ok? Tanto a experiência quanto o funcionamento tem que ocorrer da mesma forma. Senão, você não vai ter um produto de qualidade, ok? Lembrando, quando a gente está falando de qualidade, pessoal, um dos pontos principais é o quê? É o feedback de quem usa. Não basta só o fornecedor, quem está desenvolvendo, a empresa, né, falar, não, está tudo certo. Mas quem vai dar o aval final é quem vai utilizar. Por quê? Se for um aplicativo, vou dar um exemplo de aplicativo, tá? Se for um aplicativo que você monetiza ele, você ganha dinheiro, tá? E aí as pessoas não baixam, o que adiantou? Então você pode ter feito a melhor experiência, achou que está funcionando, para você está ok, mas eu vou lá, eu que vou utilizar, não aprovo, do que adiantou? Não serviu de nada. Ok? Então sempre a base, pessoal, da referência é quem está utilizando o seu produto. É ele praticamente que vai te dizer se sua empresa vai quebrar ou não. Ok? É isso então. Essa terceira foi um pouco mais light, né? Mas olha como é interessante, né? Vocês estão percebendo a visão de como esses dois autores trabalham e atuam com relação à questão da qualidade de software. Isso é primordial quando a gente fala de aprendizado, tá? Deixa eu ver o que o Arthur colocou. Jones, na minha ideia, acho que tem que ter um equilíbrio, pois se não funcionar, não adianta ser bonito. Exatamente, Arthur. E o Arthur depois colocou, o servidor da Unifatec e a D também caiu para vocês aí, ou foi só para mim? Opa, caiu a conexão aí, pessoal? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá todo mundo ouvindo? Vendo? Ou não? Me dê um feedback aí. Matheus, você tá por aí? Tá tudo ok aí? Opa, tá, com a live tá tudo ok, professor. Só o site mesmo, né, da Unifatec que tá passando por uma instabilidade aqui, mas acredito que já vai ser resolvido. Então beleza. Mas então. com a live tá tudo tranquilo, professor. Então fechou. Então achei que já tinha caído tudo, que eu tava falando sozinho agora. Mas vamos lá então, continuando, galera. Deixa eu só ler o comentário aqui do Ronilson. É por isso que durante o desenvolvimento você tem que pensar como usuário, que eu gostaria de melhorar. Exatamente, Ronilson. Quando a gente está desenvolvendo, pessoal, a gente tem que ter. Na verdade, o ideal quando a gente trabalha, né, com desenvolvimento de software, de aplicativo, né, a gente trabalha por ciclos, né? E é interessante, em alguns momentos, você ter alguns daqueles usuários que você mapeou na sua persona, e a gente vai para um outro campo, mas a equipe, né, a galera tem que ter encontrado qualquer persona, é quem que vai fazer o uso daquele tipo de aplicativo seu, né? Então é interessante em muitas fases você ter pessoas ali ajudando a galera do desenvolvimento. É importante que aí você vai ter a visão de quem vai usar o aplicativo. Isso é importantíssimo, tá? Não basta você ter excelentes desenvolvedores, excelentes designers para fazer a parte visual, excelentes gestores de projeto, desculpa, mas se você não tiver pessoas ali externa que vão ter uma outra visão, outro olhar, que muitas vezes a gente fica tão bitolada no projeto que a gente não consegue ver o todo, né? Então é importantíssimo ter pessoas externas para enriquecer o seu projeto, beleza? Então, bora lá para a quarta pergunta. Olha eles aí de novo. Eita, estão batendo recorde hoje, hein? Presley e Maxim estão em todas. Já a terceira pergunta relacionada a eles, hein? Olha o quanto que os caras são importantes
com relação quando a gente fala de teste e qualidade de software. E isso é um outro ponto que vocês têm que analisar, pessoal. Né? Tem vários autores, né? Mas tem os autores relacionados que falam sobre uma linha de raciocínio são 2, 3. Pô, então esses caras são referência. Então eu preciso entender realmente o que eles estão falando, com o que eles trabalham. Então vamos lá, qual que é a pergunta? Qual a importância de uma estratégia sistemática para o teste de software de acordo com Presner e Maxim? Aí aqui, pessoal, tem uma palavrinha mágica aí que eu acho que todo mundo tem que prestar atenção, né? Que é a palavrinha sistemática. Estratégia sistemática. O que é estratégia? Lembra vou fazer um adendo aqui. Lembra do filme Tropa de Elite? Quando o Capitão Nascimento está falando lá, estratégia, do grego, estratégia, né? E vai falando, depois coloca a granada lá na mão do 02, né? Então é mais ou menos isso, né? Entenda o que significam as palavras, pessoal. Isso é fundamental. Então, se nós estamos falando de uma estratégia, ou seja, uma forma de pensar que pode ter várias possibilidades, né? Aí depois ele fala sistemática. Opa, peraí, são várias formas de pensar, mas de forma sistêmica. O que seria um sistema? Né? Seria mais ou menos como se fosse tudo colocar, como se fosse uma lista, né? Tudo organizadinho. Né? Então, como a gente lê, como a gente interpreta o texto, faz com que a gente possa pensar possivelmente na resposta, tá? Vamos ler as possibilidades de resposta. E a importância é reduzir o número de defeitos encontrados no software, acelerar o processo de teste, eliminar a necessidade de contratar equipes, garantir que todos os erros do software sejam encontrados, evitar perda de tempo, esforço desnecessário e a não detecção de erros. O que vocês acham que é a resposta? Já teve alguém que já até respondeu, né? A galera tá um copiando o outro ali, todo mundo tá top já na aula. Exatamente, o Rodrigues e o Ronilson, letra E. Por quê? Se nós estamos falando de uma estratégia e nós estamos falando de vários elementos, né, sistemática, vocês observam que a resposta E é a única que dá essa possibilidade. Né? Ela remete para a gente 3 possibilidades, né? Ou seja, se eu estou falando de teste, para que serve o teste? Para uma das questões, evitar perda de tempo. Você vai testar para que você não perca esse tempo depois lá no final. E isso pode gerar o quê? Esforço desnecessário. Perda de tempo automaticamente está linkada a esforço desnecessário. Você vai pôr uma galera ali para ficar vendo o que aconteceu, sendo que você poderia ter evitado isso lá anteriormente. E a não detecção de erros. Né? Então, olha que interessante. Aqui também dá para a gente... Ih, Jonas, errou aí, infelizmente. É aí. Né? Então, olha que interessante. Né? Se a gente entender a tradução das palavras, já facilita gigantescamente, ou seja, interpretação de texto, pessoal. Por mais que a gente seja da área de TI, mas vocês estão vendo que a gente precisa entender, a gente precisa ler, a gente tem que ter contato com o cliente, né? Então a gente tem que saber ter inteligência emocional para falar com as pessoas, a gente tem que saber interpretar texto, a gente tem que saber quem que são os autores, a gente tem que ler, não tem como, não é só sentar na frente e pau na máquina, né? Código. Não é só isso. Né? Então, saber interpretar é fundamental, ok? Então, a importância de uma estratégia ampla, onde você vai mensurando detalhe a detalhe, segundo eles, eles fazem isso para quê? Para evitar a perda de tempo, para fazer com que não tenha desperdício de esforço e para detectar erros. Isso tudo gera o quê para a empresa que está desenvolvendo ou para você que está desenvolvendo como indie, né? Você está desenvolvendo sozinho. Evitar perda de tempo evita o quê? Perda de dinheiro. Porque hoje todo mundo sabe, tempo é dinheiro. Então, se você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro. Se você está fazendo com que as pessoas façam e refaçam, você está perdendo dinheiro. E se você está fazendo com que não seja possível encontrar os erros daquele sistema, daquele software que está sendo desenvolvido, você também está perdendo dinheiro. Também, Rodrigues, entra tudo, tá tudo misturado, né? Quando você fala
teste de qualidade de software, gerenciamento de projeto, metodologias ágeis, né? Tá tudo relacionado a essas questões, tá? Por quê? A metodologia ágil, a ideia dela principal é que você encontre os problemas de forma ágil, literalmente, de forma rápida. Exato, diagrama de Chikawa, PDCA, 5W2H, né? Todos os porquês, os comos, né? Então, é muito interessante. Então, tá tudo atrelado. Então, quando vocês estão vendo essas disciplinas, principalmente as mais teóricas, né? Porque essa aqui não é tanta prática, não é mão na massa, né? Mas elas tudo se entrelaçam, ok? Então, são disciplinas complementares umas às outras. Então, por isso que não é tão difícil de compreender quando a gente está falando principalmente dessas disciplinas teóricas, beleza, galera? Mas legal que vocês trouxem aí e que vocês estão conseguindo fazer esse link, né, de matérias que vocês estão tendo e que vocês conseguem associar com outra. Isso é importantíssimo quando a gente fala de aprendizado, porque aí você vai conseguindo construir esse pensamento. Opa, isso aqui eu consigo atrelar com aquela outra disciplina, que eu consigo atrelar com essa outra, e seu campo de visão amplia de forma gigantesca. Ok? Pessoal, para a gente finalizar a nossa aula, eu trouxe a quinta e última pergunta de hoje, tá? Então, saiu do Prezi Maxim, né? Vamos ler outra coisa, porque 3 perguntas seguidas dos caras, né, deixa a gente doido. O objetivo da garantia de qualidade de software é fazer com que o sistema seja entregue ao cliente com qualidade, com valor de negócio, e que o processo de verificação dessa qualidade seja conduzido de forma organizada e bem documentada. É considerado um bom processo de garantia de qualidade quando existe uma relação onde realize-se uma etapa de garantia de qualidade de software para cada etapa do desenvolvimento. A garantia de qualidade tem alguns papéis fundamentais que devem ser considerados. Quais são esses papéis? Aí nós temos aqui algumas. Opa, Kleber, vai ter lista? Matheus, você consegue desenvolver um link aí de lista para a galera, para eles poderem preencher, fazendo favor? Claro, já vou enviar aqui no chat, professor. Valeu, Matheus, obrigado. Daqui a pouco, galera, vai estar aí para vocês preencherem, beleza? Então, vamos lá. Aqui ele cita, né? A resposta A, auditoria, inspeção, treinamento e capacitação, gestão de mudança, tratamento de não conformidades, melhoria contínua, gestão de mudança, tratamento de não conformidade, melhoria contínua, auditoria, inspeção, treinamento e capacitação, tratamento de não conformidades e o último, ajudar a estabelecer processos, determinar programas de medida para avaliar processos, procurar identificar as fraquezas de medida para avaliar processos, é uma responsabilidade de gerenciamento, está relacionado com todos os produtos que serão gerados por um processo, avalia-se o controle de qualidade, avalia se o controle de qualidade está funcionando. Ali eu li como se fosse uma coisa só, mas avalia, faltou uma vírgulazinha ali. Então, olha que interessante, pessoal, vamos voltar à pergunta. Vamos entender a pergunta, né? O objetivo de garantia... Opa, o Kleber já foi ali. O objetivo de garantia da qualidade de software é fazer com que o sistema seja entregue com qualidade, com valor, e que o processo de verificação dessa qualidade seja conduzido de forma organizada e bem documentada. Opa! Então, peraí, se já está falando aqui que é bem documentada significa o quê quando a gente está falando de gestão de projeto e de qualidade? Nós vamos linkar ao PMBOK, né? E aí o PMBOK está uma pancada, vocês sabem, uma pancada de documento para ser preenchido, para que seja realmente resguardada todas as fases do processo. Opa, então peraí, então já vou associar esse bem documentada ao PMBOK, já essa caixinha aqui ativa para mim. Beleza. Segundo passo, é considerado um bom processo de garantia de qualidade quando existe uma relação onde realiza-se uma etapa de garantia de qualidade de software para cada etapa de desenvolvimento. Então, peraí, cada etapa que está sendo feita, eu testo para garantir que aquilo está funcionando. Opa, então é algo cíclico, né? Então, beleza. Bem documentada e cíclico. O cíclico vai me remeter muito à metodologia ágeis que vocês falaram. E aí vem literalmente a pergunta. A garantia da qualidade de alguns papéis que devem ser considerados, quais são esses papéis? Então, com essas informações em mãos, qual dessas aqui acha que seria mais relevante? Auditoria e inspeção? Legal, auditoria é bacana, porque o cara vai ver toda a documentação, né? Então, relacionada à documentação, ele vai analisar
inspeção também. Treinamento e capacitação da equipe, aqui já não entra. Então, se treinamento e capacitação já não entra com relação a essa questão, eu já descarto de cara A e D, porque essas duas têm essa possibilidade, né? E aí tem aqui tratamento de não conformidade, melhoria contínua e gestão de mudanças. Gestão de mudanças entra porque você tem que fazer um ajuste. Quando você fala do tratamento da documentação, muitas vezes você vai ter que trabalhar a gestão de mudança interna de acordo com a cultura empresarial da empresa. Então, aqui ainda está dentro, está dentro. E aí você fala melhoria contínua. Né? A melhoria contínua é um processo que tem que ser desenvolvido, mas que não necessariamente está atrelada, né, a o bom processo de garantia de qualidade, ok? Então, a gente já descarta também B e C. A e D já foi descartado de cara. Sobrou B, C e E. B, C eu acabei de descartar, sobra o quê? A E. Então, a E, olha lá, ajudar a estabelecer processos, determinar programas de medida para avaliar esses processos, ou seja, lembra que quando ele fala aqui, ó, organizada e bem documentada, olha a ação, ajuda a estabelecer processo. Opa, então peraí, eu estabeleço o processo. Se eu estabelecer um processo, determina como medir esse processo. Então, eu já tenho ali um leque de, opa, peraí, eu estou indo para o caminho do PMBOK, lembra que eu falei? Que é estabelecer um processo e analisar isso, como que eu avalio isso. Depois, procurar identificar as fraquezas da medida para avaliar esse processo. Então, opa, tem uma sequência ali literal acontecendo. Isso tudo, óbvio, é responsabilidade do gestor de projeto. E aí, praticamente, eu já mato a charada. Né? Está relacionado com todos os produtos que serão gerados por um processo? Exatamente, cada fase, né, que é cíclica, a gente vai avaliando, fazendo todas as informações e eu obtenho a resposta que eu desejo. Ok? E lá no final avalia se o controle de qualidade está funcionando ou não, porque eu fui avaliando ponto a ponto, detalhe a detalhe, sequência a sequência. Então, aqui novamente volto a frisar, pessoal, é interpretação de texto. Exato, Ronilson, a letra E está toda explicativa, é basicamente isso, ela vai dando o passo a passo do que você tem que fazer, ou seja, não tem como errar essa pergunta, pessoal. Talvez a gente se perca pela quantidade de informação que tem aqui, né? No início, na introdução da pergunta. Porque às vezes é tanta informação que você fala, caramba, eu não entendi nada. Por isso que é importante interpretar e saber o que está te perguntando, pessoal. Ok? Às vezes a gente foca tanto na pergunta, mas a gente esquece do texto que está anteriormente. Por isso que em muitas perguntas são utilizados esses textos base de referência. Então, eles não estão ali à toa, estão ali para te dar um direcionamento e muitas vezes eles vão te dizer praticamente quase que a resposta. Ok? Galera, era isso que eu queria falar para vocês hoje, fazer esse resumo da disciplina. O resumo do conteúdo eu não vou ficar passando, porque vocês já assistiram às aulas, né? Já viram a aula ao vivo a semana passada, então era mais para trazer e para sanar algumas dúvidas e como vocês devem seguir com relação ao raciocínio de vocês para obterem as respostas com relação a essas questões. Então, Maravilha, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de revisão. Lembrando, não se esqueça de preencher a lista de presença, tá? Fique à vontade para entrar em contato conosco ali através do WhatsApp, via canal da TES. Você pode entrar em contato com a secretaria, monitoria, ou com o financeiro. E se for necessário, a monitoria passa ali o seu chamado, né, a sua mensagem para a tutoria, para estar retornando contato com vocês e lhe auxiliando da melhor maneira possível, pessoal. Muito obrigado por terem comparecido. Espero que vocês tenham gostado, que tenham agregado algum conhecimento a essa aula de revisão. Então, até a próxima oportunidade. Tenha um ótimo descanso e tenha ótimos estudos, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.